Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 97, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda. Tema: o desenvolvimento do diálogo, fixações, cacoetes, dores físicas, deformações e também mutilações. Então a sequência, nós vamos voltar 2 linhas para ficar mais fácil. Se você está seguindo os vídeos, você vai se lembrar. Olha só, Hermínio Miranda, ele diz aqui assim, 2 linhas que eu estou voltando. Se não pode ajudar, que pelo menos não acarrete maiores dificuldades. Então é aquela rixazinha entre os membros da casa, aqueles opositores ali nos trabalhos mediúnicos, os médios, de forma que os médios não devem interferir na comunicação, na manifestação do espírito em momento algum, exceto num caso muito especial, quando o médium, nesse sentido, vejamos, o doutrinador, ele não é portador de audição, dom, da audição, e também não é portador da vidência. Então é natural que algum médium ali presente neste sentido. Os médios podem auxiliar o doutrinador. Então há presente ali naquela reunião de 10 médios, pensando por aí, um médium vidente, outro que tem audição, que os mentores recorrem a esses médios videntes, a esses que têm esses outros dons mediúnicos, os quais o doutrinador não possui. Em alguns casos, mas vejamos bem, auxílio do plano espiritual através dos médios videntes e também médios de audição, que são os audientes, é diferente de intromissão nos trabalhos, naquilo que o doutrinador, fala com o espírito. Então, vejamos, está ali o médium sentado e o doutrinador lá dialogando com o espírito. E mentalmente, isso é do médium mesmo, o que eu vou dizer assim para você, Tá ali o médium sentado e pensando assim, mas que doutrinador burro, gente. Por que ele não usa essa técnica? Por que não fala isso? Por que não fala aquilo? Ah, se fosse comigo eu não estaria nessas condições. Eu já teria colocado esse espírito no lugar dele. Não é... Os médios não podem ali na reunião mediúnica de desobsessão usar de opiniões deles mesmas, Eles não podem permitir que se manifeste a opinião. A minha opinião se fosse comigo, esse doutrinador, eu despachava esse doutrinador. Que isso? Ou pessoa lerda, pessoa sem conhecimento. Como que o presidente da casa põe uma pessoa dessa para doutrinar, para conversar com o espírito, para dialogar com o espírito? A pessoa não tem conhecimento, é um burro. Isso, o médium está ali pensando mentalmente.
Mentalmente o médium está ali pensando. Os médios não devem agir dessa forma. Eles não devem agir dessa forma. Esse momento é um momento em que todos os médios ali presentes, eles devem orar uns pelos outros. Orar pelo espírito manifestante, pelo médium, orar pelo o bom andamento, né, do doutrinador, porque isso é o pessoal. Agora, o espiritual, veja bem, o mentor chega e diz aqui, diga para o nosso irmão, né, que dialoga com esse espírito, agir assim, assim, assim. Tudo bem. Aí o mentor quem pediu? Tem um mentor que se apresenta através da vidência de algum médium vidente ali. E o mentor pega, diz a mesma coisa, ó, diga para o doutrinador dizer isso, 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 fazer isso, 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 agir assim, assim, assim. Mesmo assim, aquele médium, ele chama o doutrinador, no particular, assim, muito discretamente, e diz assim, ó, o mentor pediu para você agir assim, 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 com esse nosso irmão. Ah, tudo bem, muito obrigado pelo auxílio. O mentor disse, o mentor, né, usou a minha audição aqui, ah, muito obrigado, muito obrigado. Então você observa que os médios podem interagir com o doutrinador, desde que tudo que eles levem ao conhecimento do doutrinador venha do plano espiritual, nada do pessoal. Eu, pessoalmente, acho que esse doutrinador é um tonto, porque ele tinha que agir assim, assim, assim. Não. Agora, é aquilo que Hermínio está dizendo aqui, ó. Nesse caso, se não pode ajudar, se você não pode ajudar, que pelo menos não acarrete maiores dificuldades, né? Conforme nós já tratamos também em vídeos anteriores. Então a pessoa, ele se afasta do grupo porque ele não concorda com a forma como o doutrinador atua, trabalha, porque aí já é pessoal, é algo pessoal entre o doutrinador e os médios, alguns médios, porque nós não somos perfeitos. Perfeito, você sabe, é Deus. Então existe aquelas rixas, ciúme, inveja, não é? Existe aquelas influências dos obsessores também ali no momento ali, que devido a alguma invigilância, indisciplina dos médios e também do doutrinador, pode ocasionar algumas rixas, né? Alguns tipos de sentimento negativo, justamente para atrapalhar o andamento dos trabalhos, do êxito dos trabalhos. E outra, pode ser também que aqueles 2, 3 médios contra o doutrinador já tiveram a oportunidade de viver essa experiência em existências passadas com esse doutrinador, por isso trazem eles esses sentimentos negativos contra esse doutrinador, porque a Terra é um laboratório, né? A Terra é uma faculdade, a Terra é uma escola, a Terra é um manicômio, a Terra é uma penitenciária. Então aqui nós reencontramos e nos reencontramos. Nós encontramos, nos reencontramos. Então é preciso ter bastante prudência. Agora, veja bem. Se não
pode ajudar, se você tem esse sentimento contra o doutrinador, não pode ajudar, que pelo menos não acarrete maiores dificuldades. Se afasta do grupo. Aí Hermínio continua assim, ó. Se ele estiver certo na maneira de apreciar o trabalho do doutrinador, né? Olha só. E este não possuir mesmo condições para a sua tarefa, as coisas caminhar-se-ão para um desfecho natural. Caminha-se para um desfecho natural. Se apenas crítica e discorda em razão de distorções de sua própria psicologia, então nada tem a contribuir de bom para o grupo e poderá acarretar-lhe considerável dano. Olha só a inteligência de Hermínio Miranda. Essa é a verdade, não é? Vamos repetir isso aqui, só para ficar bem claro assim na mente das pessoas. Que eu já entendi isso aqui, eu já li, então eu entendo. Se ele estiver certo, né? Se você que não concorda com o doutrinador e tá ali xingando ele mentalmente, né? Então, se você estiver certo, né? Na maneira de apreciar o trabalho do doutrinador e este não possuir, o doutrinador, mesmo condições para a sua tarefa, as coisas encaminhar-se-ão para um desfecho natural. O que Hermínio quer dizer com isso? Se esse doutrinador não possui condições para continuar ali, né, naquele trabalho, na condição de doutrinador, é natural que as coisas caminham para um desfecho natural. O desfecho vai ser natural. Nos próximos trabalhos, nos próximos meses, nos próximos anos, aquele doutrinador, ele mesmo vai sentir vontade de partir para outro trabalho que não seja de dialogar-se com espíritos. Ele mesmo vai sentir necessidade. Porque quando deixa o corpo físico à noite e que retorna ao plano espiritual, ele é orientado pela equipe espiritual. Todos nós somos orientados se estamos agindo bem ou não. Então, não interferindo a espiritualidade na nossa vida. Você entende por aí, né? Por causa do livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Mas de tantos mentores falar na nossa cabeça, ó, Luiz Antônio, não tá certo a forma como você tá. Procura fazer assim, 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 assim. Até que uma hora o doutrinador desiste, fala, eu não vou atuar mais como doutrinador, não. Eu vou estudar mais a doutrina, eu vou continuar trabalhando aqui nessa casa, mas eu quero trabalhar na parte assim, doutrinária, eu quero ajudar a fazer almoço para as pessoas carentes, eu quero trabalhar na biblioteca dessa casa. Isso aí chama-se desfechos naturais, né? Sem briga, sem nada, né? Se estiver de fato errado, vai ocorrer um desfecho natural. O que não pode é ficar aquela crítica, né? Aquela discordância mentalmente entre o médium ali e o doutrinador, porque aquilo ali só atrapalha, aquilo ali abre mais o campo psíquico das pessoas ali presentes e as trevas infiltram. E olha, para que as trevas possam infiltrar, é questão de segundo de deslize nosso.
Questão de segundo, as trevas infiltram no nosso campo vibracional através do nosso campo psíquico desestruturado por essas imoralidades, por essas indisciplinas. Mas para sair essas vibrações negativas, vai século, meu bem. Séculos. Eu posso dizer para você que há bilhões, por que não, de seres aqui na Terra sofrendo, vamos usar esse termo, sofrendo perseguições ferrenhas de obsessores, 1000 anos, 2000, 3000, 800 anos, 5000 anos, 10.000 anos, por causa de 1 ou 2 segundos de deslize. 1 ou 2 segundos de deslize. Porque você sabe que para cair na vala, para o deslize, é muito rápido. É imperceptível. É imperceptível. E tem pessoas que às vezes cometem tanto deslizes e que se você chega nele e fala assim, ó, mas você está cometendo tanto deslize, hein? Eu? Que isso? Eu sou a pessoa mais correta que existe na face da Terra, meu bem. Que deslize? Você que está cometendo um deslize em me tratar dessa forma, você sabe com quem você está falando? Olha, nós somos tão cegos aqui no corpo físico, gente, que com todo respeito, nós não conseguimos enxergar os nossos erros. Os erros que nós praticamos, os erros que nós cometemos. Nós lesamos tantos outros, nós lesamos tanto a justiça divina, mas nós não reconhecemos. E se alguém chega e tenta te alertar, você ainda passa a ter aquela pessoa como sua inimiga. E quando você depara com aquela pessoa na rua, você desvia dela. Mas por que eu desvio dela? Você ainda desvia dela pensando assim, pessoa arrogante, que não sabe reconhecer o que presta. Eu me esforçando, aí começa, sabe aquele endeusamento, né? Aqueles elogios íntimos. Eu batalho, luto, as pessoas que não sabem o quanto eu sofro, o que eu passo, o que eu não passo com ele, com ela. Pois falar mal de mim é fácil, difícil é estar no meu lugar. Por que não vem ficar no meu lugar? Não, mas não é assim que acontece. Nós não reconhecemos o nosso erro, mas nós temos uma facilidade imensa em apontar o erro das pessoas alheias. É assim, ó. A técnica é essa aqui, ó. Ó, eu apontando você, ó. Mas aí você observa que tem 3 dedos apontando para mim, ó. Não tem? Aqui é você, ó. Não, aqui é você, ó. Aqui sou eu. E ao mesmo tempo, esse dedo aqui, ó, apontando para cima, quer dizer, beleza. Você está certinho. Está 3 vezes errado. Você está 3 vezes errado. Eu concordo com você. Você está 3 vezes errado. É que essa pessoa está uma vez só errado. Só está 1% errado. E você está 3% errado. Eu concordo com você. Mas nós não pensamos dessa forma. É interessante, não é? Então, se ele estiver certo, na maioria, não, na maneira de apreciar o trabalho do doutrinador, e este não possuir mesmo condições para a sua tarefa, as coisas encaminhar-se-ão para um desfecho natural, não é? Se apenas crítica e discorda em razão de distorções da sua própria psicologia. Então, nada tem a contribuir de bom para o grupo e poderá acarretar-lhe considerável dano. Então, se você reconhece que você não tem
nada que fazer, nada que contribuir, e que você sabe que você pode, com essas atitudes, acarretar considerável dano para o grupo, se afasta. É melhor se afastar. Ah, mas eu me afasto, eu vou trabalhar na onde? Olha, gente, Jesus nos disse assim, ó, mais ou menos assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Então não precisamos ficar apegados a um grupo, a uma casa, porque a casa do pai é a terra. Onde devemos trabalhar é na seara do mestre. E onde é a seara do mestre? A terra. E pode ter certeza, de que troque esse desejo de ficar querendo receber espírito em casa espírita, troque pelo trabalho de voluntário nas periferias, vai ajudar as pessoas necessitadas nas periferias. Porque, conforme já dissemos muitas vezes aqui nos nossos trabalhos, veja bem, nós percebemos que há milhões de pessoas preocupadas em lidar com os espíritos, receber espírito, comunicação de espírito. Então, muitas pessoas se preocupam com esse termo, desenvolver mediunidade. Não existe desenvolvimento de mediunidade. Existe, sim, educação dos dons mediúnicos. Porque nós temos que aprender a educar os nossos dons mediúnicos. E não desenvolver mediunidade. Não existe desenvolvimento de mediunidade, gente. Ah, mas as obras básicas diz isso. Gente, muitas coisas estão de forma no sentido alegórico. Nós precisamos separar o joio do trigo. Encontra-se muitas coisas em forma de códigos. Nós temos que raciocinar aqui no corpo físico. Desenvolver o quê? Mediunidade? Ou educar os dons mediúnicos? O dom da psicofonia, educar o dom da psicografia, o dom da vidência, da clarividência, da clareaudiência, da audiência, da audição e vários milhões de outros dons descritos por Kardec, pelos bons espíritos no livro dos médiuns, e milhões de outros dons que nós desconhecemos. Então, muitas pessoas ficam preocupadas em chegar na casa espírita e desenvolver mediunidade, receber espírito, ver espírito, falar com espírito, ouvir espírito. Mas tem essas pessoas uma dificuldade imensa para conviver com as almas, principalmente em casa. O que é isso, Luiz? Espíritos são os desencarnados. Almas são os encarnados. Quantas pessoas que sentem dificuldade imensa em lidar com os encarnados dentro de casa. Filhos, mãe, pai, irmãos, irmãs, primos, sobrinhos. Uma dificuldade imensa. Parece que tem uma barreira no meio deles. Uma ignorância de um tamanho. E 24 horas naquela dificuldade em convívio. Na sociedade, no trânsito, quantas pessoas matam outras pessoas no trânsito só porque a pessoa fechou ela um pouquinho. Ela arranca a arma e mata a pessoa. Mas à noite está lá no centro, querendo receber mensagem, querendo que o Bezerra de Menezes incorpore, usa esse termo para ficar mais fácil, que não existe uma incorporação não. Está lá querendo que Bezerra de Menezes incorpore, Eurico Barzanufo incorpora, Sheila incorpora, Meimei incorpora. Será que é desse jeito, gente? Engraçado que isso nunca aconteceu comigo. Comigo sempre foi diferente do que as pessoas falam por aí. As pessoas ficam preocupadas tantas, em receber isso, receber aquilo dos espíritos, mas em casa, naquela dificuldade para lidar com as almas.
Depois chega lá no centro com aquele coração amargo, né? Duro, aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, aquela raiva. Porque foi prejudicado por um, prejudicado por outro. Graças a Deus, nós devemos agradecer a Deus quando somos prejudicados. Um dia eu clamei a avó: vó, eu estou levando tanta pancada, mas eu estou recebendo tantos ataques. A senhora não tem noção, vó. A poder, graças a Deus, meu filho. Mas como assim? Tá ficando doida? Mais ou menos assim. Ela me disse assim: melhor você apanhar do que você bater. Encerramos esse vídeo. Vamos passar para o próximo.